Agora sim. Bom dia. Bom dia, você de casa que nos assiste. Obrigada que mais uma vez você está aqui conosco. Mais uma vez, né, Bia? Hoje, nessa madrugada, nós aprendemos muitas lições, o Senhor tem nos ensinado. E dá um bom dia lá para o pessoal. Bom dia, você está assistindo aqui a Escola de Profetas. E bom dia, Nádia. Bom dia, igreja. Muito bem, nesse momento, para nós iniciarmos louvores ao nosso Deus, nós vamos fazer uma oração. E convido você que está nos assistindo a se pôr de joelho. Querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse dia, que nós vamos fazer um momento de louvor, falar com nosso Deus, nós estamos falando aqui agora. Muito obrigada, perdoa nossos pecados que cometemos, mas eu sei que o Senhor está apagando nossos pecados no nosso livro da vida. Obrigado por tudo, abençoe, proteja a vovó Odete, proteja a Escola de Profetas, que é tão linda, mas é tão bom falar com o Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bia, nós percebemos que na história do povo de Israel, Deus sempre tinha um propósito. Restaurar nele o propósito do Senhor, aquele que foi quebrado. E Deus quer fazer o mesmo conosco, não é verdade? Deus quer fazer comigo, quer com você que está nos assistindo. E nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus, pedindo para que Ele restaure em nós o seu querer. Número 67. Que esse seja o desejo do nosso coração, permitir que Deus possa restaurar em nós o seu propósito. Mas agora é um momento especial, não é verdade? Que momento é agora? O verso. O verso. E onde é que está o verso, Bia? Mateus 28, 19 e 20. 19 e 20. Então vamos convidar o pessoal para falar conosco? Chama eles. Pede para eles abrir a Bíblia, para a gente falar junto. Agora vamos abrir a Bíblia e falar o nosso verso. Isso, no 3, né? Você conta? Sim. 1, 2 e 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Agora nós vamos ficar com o estudo do ano bíblico, que você possa ouvir a voz de Deus e que Ele possa te restaurar. Amém. Bom dia. Bom dia. Espero que você tenha acordado bem. Graças a Deus. E um bom dia para você também aí de casa. Eu estava aqui pensando, será que vai ter gente acordada uma hora dessa? E aqui tem muita gente já aqui falando, dando bom dia, comentando, todos felizes. A Mônica já se faz presente, a Beth, a Cláudia, a Cristiane, tem gente até de Portugal, um abraço, um beijo para Portugal, a Natália, está todo mundo aqui já dando bom dia, dizendo graças a Deus que nós estamos juntos, mais um ano bíblico em mais uma madrugada. A bênção de Deus, né? Isso é a bênção do Senhor sobre nós, que oportunidade que nós temos de estarmos juntos. E agora nós queremos abrir a palavra do Senhor, nós queremos estudar e ouvir a voz de Deus, não é assim? Amém. Então eu quero convidar você aí de casa a pegar aí a sua Bíblia em Números, capítulo 21, e também o seu livro, Patriarcas e Profetas, aqui no capítulo 38. Já estou aqui com a minha Bíblia, com o meu livro e com a minha colinha. A gente, às vezes, escuta as pessoas falando, né? E a gente fala, nossa, como é que essa pessoa colocou tudo isso na cabeça? Primeiro foi o Espírito Santo, segundo o que você colocou na sua colinha. Você dá uma olhadinha de vez em quando, né? Para não esquecer. Então, nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Já você que pegou aí a sua Bíblia, o seu livro, eu quero convidar você a orarmos juntos, tá? Para a gente pedir a direção do Espírito Santo, o auxílio do Senhor, para então termos o nosso coração sensível à voz de Deus, tá bom? E aí, vocês abriram? Amém? Então vamos orar juntos? Querido Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta madrugada com a Tua palavra aberta porque queremos aprender de Ti. Eu sei, Senhor Deus, que não adianta termos a Tua palavra aberta se o nosso coração não estiver aberto. Por isso nós queremos Te pedir que Teu Espírito Santo venha acalmando o nosso coração, abrandando a nossa natureza e nos fazendo sensíveis a Ti, sensíveis à Tua voz. Eu sei que o Senhor pode operar essa mudança em nosso coração e nós queremos Te pedir isso, que o Senhor opere em nós o Teu querer e também o realizar. Neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração profundamente e que decisões para a eternidade possam ser tomadas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você tem aí o guia, você vai perceber que o guia de hoje nos orienta a lermos Números 21, do verso 1 a 30, não foi assim? E os capítulos 31 a 33. Esses capítulos 31 a 33 são capítulos que nós vamos estudar um pouco mais para frente aqui no Patriarcas e Profetas. Então, a gente não vai falar para não ficar indo e voltando. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho de Números 20 e também de Números 21, que foi a história que nós estudamos hoje. Então, nós estamos vindo numa crescente aí da história do povo de Israel. A história do povo de Israel sempre nos ensina grandes lições. É um farol de advertência para cada um de nós.
Não tem só miséria na história do povo de Israel, também tem muitas bênçãos que nós aprendemos através da história deste povo. Mas hoje o Senhor Deus nos deixou faróis de advertência. Nós estamos vendo aí que o povo de Israel passou quantos anos rodando no mesmo lugar lá no deserto? Não, 38 anos. Você sabe o que é ficar andando em círculos 38 anos? O irmão Barbosa, quando estava vindo para a escola, na escuridão desse brejo, ficou meio perdido, não foi, irmão? E aí ficou ali, entrava numa rua e parecia que estava na mesma rua, entrava em outra, parecia que tinha caído no mesmo lugar, parecia estar andando em círculos. Agora imagina, o senhor andou aí em círculos, não sei se foi de fato em círculos, mas ficou ali perdido alguns minutos. Agora imagina você andando em círculos 38 anos. É muito tempo, não é? Mas o povo de Israel ficou assim. E quando Deus estava prestes a colocá-lo dentro de Canaã, eles acharam ruim que faltou água, não foi assim? Eles acharam que estavam perdendo as bênçãos, e aí eles reclamaram, e Moisés feriu a rocha, que foi o que nós vimos ontem, e aí Moisés e Arão foram punidos pelo Senhor de não entrarem mais em Canaã, pelo menos em Canaã terrestre. O que nós aprendemos com isso, para nós podermos entrarmos no estudo de hoje? Nós vimos que a maldição que estava sobre Israel era a murmuração. Essa era a maldição que acompanhava o povo de Israel em toda a história, todo o trajeto que Israel fez do deserto a Canaã foi acompanhado dessa maldição, que era a murmuração. E disso se dava muitos outros frutos por causa dessa murmuração. E aí eu quero pensar com vocês aí de casa, Leda, Carmélia, vocês que vão me responder. A murmuração é fruto de quê? Por que nós murmuramos? Porque é muito fácil, né, olharmos para o povo de Israel e dizer, nossa, de novo eles estão murmurando, de novo eles estão caindo nesse pecado. Hoje nós vamos entender por que nós caímos constantemente em velhos pecados. Porque hoje o pecado de Israel foi chamado de velho. A senhora White usa a expressão velho hábito de murmurar. Por que nós caímos constantemente em velhos pecados? Qual é o problema? Qual é a raiz? Qual é a causa? Qual é a origem da murmuração? Você que está em casa, o que você acha? O que você pensa? Qual é o problema? Qual é a origem da murmuração? Vocês aqui da igreja, por que a gente murmura? Descontentamento. Mas por que nós ficamos descontentes? Se esquece de Deus. Olha para os problemas. Incredulidade. Mas por que o descontentamento vem? Porque quebra as nossas expectativas. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando Deus falou que ia tirar o povo de Israel do Egito, em algum momento Deus fez a seguinte promessa para eles, dizendo assim, olha, eu vou levar vocês para Canaã por um caminho bem plano. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade, vocês não vão passar por nenhum problema, vai ser bem fácil e bem rápido. Deus fez essa promessa para o povo de Israel? Mas eles esperavam constantemente que o trajeto deles fosse assim. Livre de qualquer problema, de qualquer dificuldade, que fosse assim bem rápido, bem fácil. Vamos logo direto para Canaã e acabou. Mas Deus tinha prometido isso? Então eles estavam alimentando uma expectativa errada a respeito do trajeto deles. Por isso que quando vinham as dificuldades, eles se inquietavam, eles achavam ruim, porque eles não queriam, eles não tinham essa expectativa de passar por isso. Agora vamos pensar aqui na nossa vida. Você é de casa, vocês que estão aqui, eu mesma. Nós temos alimentado expectativas erradas em relação à nossa vida? Nós temos esperado aquilo que Deus não nos prometeu? Temos reclamado diante de Deus por algo que Deus não nos fez promessas? Quando Jesus estava nesse mundo, ele disse assim, olha, eu tive muita aflição nesse mundo, mas eu quero que vocês tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E ele disse, eu tive, vocês vão ter também. Amém. O seu irmão Antônio disse, amém. Então, Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldade. Em nenhum momento você vê Jesus prometendo assim, olha, a sua vida vai ser bem fácil, você não vai ter nenhum problema. Vai dar tudo certo, tudo vai ficar tudo bem. Não tem essa promessa. Mas nós vivemos em cima de uma expectativa falsa, de que agora que somos cristãos, nós não vamos mais passar por coisas que nós passávamos quando estávamos no mundo. Isso é uma irrealidade. É uma irrealidade. Nós estamos vivendo nesse mundo de pecado e estamos sujeitos a sofrimento. E aí a murmuração surge quando você cria uma falsa expectativa daquilo que Deus não te prometeu, e aí aquilo não acontece e você fica chateado. Fala, poxa vida, eu queria que fosse assim. Mas Deus não disse que seria assim. E o povo de Israel vivia constantemente murmurando. Só que no capítulo 20 de Números, nós vimos que por causa da murmuração, eles acabaram perdendo tempo. Gente, toda murmuração, todo ato de reclamação faz você perder tempo. Porque Deus tinha dito assim para Moisés, Moisés, quando você tiver terminado aí os 38 anos de ficar aí rodeando o deserto, vocês vão até Edom e vocês vão pedir passagem pelo meio das terras de Edom. E lá vocês vão comprar água, vocês vão comprar comida, vai dar tudo certo, ele vai aceitar, vocês vão passar em paz, tranquilidade. Esse era o plano de Deus. E nesse plano de Deus as dificuldades eram menores, não eram tão grandes. Só que quando o povo começou a reclamar, começou a murmurar e chatear com Moisés, eles acabaram perdendo tempo e a oportunidade passou. Agora, quando Moisés vai para Edom, o que Edom responde? Pega aí a sua Bíblia, para você ler isso comigo, Números 20. Números 20, o verso 20 diz o seguinte, ó. Porém, ele disse, Edom respondeu, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Veja que coisa interessante. Por eles terem murmurado e terem agido com incredulidade para com Deus, Edom já não era mais favorável ao povo de Israel. Eles perderam a chance, a oportunidade, o tempo oportuno de receber essa bênção de passar pelas terras de Edom. Murmuração faz a gente perder tempo. Agora, eles iam ter que voltar. Gente, para pensar, 38 anos vagando no deserto. E agora que você tem a oportunidade de ir para um caminho mais fácil, você tem que voltar e ir para um caminho mais difícil. A murmuração, além de fazer você perder tempo, aumenta o teu sofrimento. Aumenta a tua jornada. Agora eles tinham uma jornada muito mais longa, porque eles iam ter que rodear as terras de Edom. E rodear as terras de Edom significava passar de novo pelo deserto, pelas agruras do deserto. Ou seja, a jornada ia aumentar e as dificuldades seriam maiores. A murmuração só traz isso. Só traz miséria, não traz nada de bom. E lá estava agora o povo de Israel, ó, voltando. E uma coisa me impressionou nessa resposta aqui de Edom. Sabe o que me impressionou na resposta de Edom? O seguinte. Primeiro eles recusaram e eles disseram, se vocês insistirem, nós vamos com armas para cima de vocês. E a resposta de Deus para o povo de Israel foi a seguinte, não lute contra Edom. O povo de Israel foi vedado de lutar contra Edom. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. O povo de Israel não era o povo escolhido de Deus? Deus não estava dando as terras de Canaã para eles? Eles não iam se tornar donos de lá? Por que Deus veda
o povo de Israel de lutar contra Edom? Por que eles tinham direito? Porque eles ainda tinham tempo de graça, eles não foram longe demais. A Cláudia está aqui dizendo o seguinte, que o povo de Edom ainda não tinha enchido a taça de misericórdia de Deus. Só que olha que interessante, 2 razões Deus apresenta aqui no estudo para que o povo de Israel não lutasse contra. Primeiro, porque eles eram descendência de Abraão e de Isaac, não é assim? E eles não tinham enchido a taça de misericórdia. Agora, isso me impressiona demais em Deus. Por quê? Porque Deus não tem favoritos. Deus não age assim, você é tão especial que eu vou me tornar injusto para abençoar a sua vida. Deus não faz isso. Olha como Deus é justo até com os inimigos do povo de Deus, porque o povo de Edom era inimigo do povo de Deus. Por mais que fosse descendência de Abraão, eles eram inimigos. Então veja que interessante, Deus não trata os nossos inimigos com injustiça, porque nós somos especiais, nós somos os favoritos do céu. Deus disse, não, vocês não vão lutar contra ele. Até porque vocês estão errados, porque vocês murmuraram, vocês perderam tempo, então vocês vão agora passar pelo deserto de novo. Gente, como Deus é justo, e isso nos ensina muito. Nós somos o povo adventista, povo escolhido pelo Senhor, mas isso não significa que Deus vai olhar para a gente e vai passar por cima os nossos pecados. Que Ele vai nos tratar de forma assim especial, favorita, porque a gente é um povo bonito. Não existe isso dentro do governo de Deus. Somos escolhidos, não somos favoritos. Exato, somos escolhidos e não favoritos. E se você é escolhido, cuidado, que Deus vai cobrar muito mais de você. Como Ele cobrou de Moisés e de Arão. Então nós temos que pensar sobre isso. Deus não agiu com favoritismo. Pelo contrário, Ele disse, esse mal que Edom está fazendo para vocês, vocês vão pagar com bem, vocês não vão fazer nada contra eles. Vai rodear aí, vai-se embora, anda pelo deserto. Quem vai sofrer é vocês, não é Edom, não. Como Deus é justo. E lá estava indo, então, o povo de Israel, voltando para uma jornada muito maior, com muito mais dificuldade. E aí tem um texto aqui no livro Patriarcas e Profetas, que eu preciso ler com vocês. Deixa eu ver aqui. Ache o parágrafo que começa assim, É de importância crer na palavra de Deus. Pessoal que está aí em casa, pega aí o seu livro, tá bom, Isoneide? Vamos ler esse parágrafo juntas, tá bom? Maria Coelho, vamos lá, pegar aqui o nosso livro Patriarcas e Profetas, no meu, que é essa capa aqui, está na página 308, tá? Eu não sei se alguém tem a capa Bordeaux, alguém tem? 423 na Bordeaux e no cinza. 366, a gente tem diversidade de livros agora, né? E o parágrafo diz assim, é de importância crer na palavra de Deus e com prontidão agir, segundo ela, enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Agora, entenda isso daqui. Anjos maus estão prontos para disputar cada passo para frente. Gente, os anjos maus, eles não querem só atrapalhar o teu presente. Eles pensam no teu futuro. E eles querem atrapalhar cada passo no futuro que você vai dar. Gente, isso aqui é muito sério. E quando a providência de Deus ordena seus filhos avançarem, quando Ele está pronto para fazer grandes coisas por eles, Satanás os tenta a desagradar ao Senhor. Como? Pela hesitação e demora. Procura acender um espírito de contenda, ou despertar murmuração ou incredulidade, e assim despojá-los das bênçãos que Deus deseja otorgar. Antes de nós continuarmos lendo, existem roubadores de bênçãos, é isso que o parágrafo está nos ensinando. Existem coisas que roubam as bênçãos de nós. O quê? A senhora White diz que a hesitação, a demora, aquilo que nós conhecemos hoje, aquela palavrinha, né? Procrastinação. Deus fala com você, você procrastina. Deus fala com você, você procrastina. Você não resolve, você deixa aquilo lá ficar crescendo dentro de você. Você demora, você hesita.
E outra coisa que trouxe aqui foi a contenda e murmuração. Todas as vezes que Deus quer nos dar uma bênção, Satanás faz a gente entrar em contenda, em discórdia e murmuração, para a gente perder aquela bênção. Aí Deus fala assim, não posso dar, agora você vai ter que voltar para o deserto e caminhar de novo. Vamos começar de novo? Gente, isso aqui é terrível. Então, todas as vezes que o diabo tentar você a hesitar, a demorar, a procrastinar, entrar em contenda, em discórdia, toda vez que Satanás tentar você a incredulidade e murmuração, já saiba, Deus está querendo me dar uma bênção e o diabo está querendo me roubar. Porque nessa condição, Deus não pode te abençoar. Nesse estado de espírito, Deus não pode te abençoar. E o texto continua dizendo, os servos de Deus devem ser homens de ação, sempre prontos para se moverem tão depressa quanto sua providência abre o caminho. Qualquer demora de sua parte dá tempo para Satanás agir, a fim de os derrotar. Que lição tremenda o Senhor Deus está nos ensinando aqui. Por isso que Jesus, ele fala em sua palavra que nós devemos estar em espírito de vigilância e oração, porque o diabo fica assim, caçando um negócio para atrapalhar a sua vida. E nós precisamos estar mais atentos do que o diabo, para assim conseguirmos receber a bênção de Deus. Só que bênção era essa? Que bênção era essa que Deus ia dar ao povo de Israel ao passar pelo meio de Edom? Eles não seriam atacados. Edom teria medo, mas tem uma bênção que era suprema. Olha que coisa importante. Quando eles passassem por Edom, Edom ia ter oportunidade de ver o quê? Nossa, como o Deus de Israel abençoou esse povo. Olha como eles se tornaram numerosos, organizados, disciplinados. Nossa, esse Deus de Israel é poderoso, viu? Eles iam ver os cultos que o povo de Israel ia prestar e eles iam dizer, nossa, que culto mais solene, mais reverente. Que Deus é esse que eles servem? Isso ia impressionar a mente dos edomitas. E eles sentiriam desejo de cultuar também ao Deus de Israel. Gente, sabe o que foi perdido aqui? Salvação. Oportunidade de salvação. De evangelizar. Você tem noção do que é isso? Às vezes nós estamos clamando, pedindo pela salvação de pessoas, que Deus não nos pode atender, porque nós temos estado nesse espírito aqui, nesse espírito de demora, hesitação, procrastinação, descontentamento, discórdia. Quando nós estamos nesse estado, nós perdemos de ajudar pessoas, de salvar pessoas. Nós estamos colocando em risco a salvação de outras pessoas. Você entende a seriedade disso? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, que miséria, meu Deus. O tempo perdido é o tempo perdido para a salvação de outros. E eu fiquei pensando, quanto Deus vai nos cobrar disso? E às vezes a gente fica pensando, por que tal pessoa não se converte? Por que tal pessoa não se arrepende, não se salva, não sei o quê? Às vezes a culpa está em você mesmo. Pelo seu estado de espírito, a maneira como você vive. Gente, que miséria isso. Que miséria. E tudo isso o povo de Israel enfrentou como consequência por não terem obedecido, crido no Senhor e ter mantido um espírito de submissão. Só que ainda as coisas ficarem um pouco pior. Sempre quando eu estou lendo a história de Israel, eu já li isso tantas vezes no ano, né? Todo ano a gente está lendo e tal. Mas todas as vezes eu falo, ixi, agora vai vir uma coisa ruim, quer ver? E esse é um capítulo que a gente lê assim, pensando, vai vir uma coisa pior, vai vir uma coisa pior, que miséria. Foi ali, quando eles estavam retornando para o deserto, que eles deram de frente com o Monte Or. E no Monte Or, subiram Moisés, Arão e Eleazar. Lá estavam os 3 servos de Deus subindo aquele monte. E eu fiquei pensando, né? Como que deve ser isso? Você subir um monte sabendo que lá você vai morrer. Não é meio assim, né? Não sei, não dá um aperto no coração de pensar assim, hoje é meu último dia de vida. Imagina isso, que angústia, né? Dizer, eu estou subindo esse monte aqui para morrer. Rapaz.
E lá estava Arão subindo, ciente de que ele não voltaria de lá. Que peso deveria estar no coração desse homem? E um peso ainda, pensar assim, poxa, estou aqui pertinho de entrar em Canaã. Estou aqui nas portas e não vou poder ir. Gente, só o Senhor Deus para dar sustento nessa hora, porque diz que Arão não tinha nenhuma queixa em seus lábios. Não tinha nenhuma murmuração no coração de Arão. Pelo contrário, ele subia relembrando os momentos com Moisés. Lembra daquele dia, Moisés, que o povo quis matar a gente? Que a história de Arão e Moisés era essa, né? Lembra aquele dia que o povo quis nos apedrejar e Deus nos livrou? Lembra aquela rebelião? Imagina isso. Eles foram lembrando os bons momentos que passaram juntos e também das dificuldades que venceram. E diz que eles iam subindo devagarzinho. Eu fico imaginando, né? Porque Moisés e Arão se amavam por demais. Imagina, eles eram os melhores amigos. Moisés administrou o povo de Israel com a ajuda de Arão. E muitas vezes no início lá da jornada, que Moisés tinha medo, Arão era a sua boca. Imagina, gente, pessoa que sempre esteve ali do seu lado, te ajudando, que peso. Não consigo nem imaginar que dor era essa. E estavam os dois velhinhos, subindo e conversando. Agora, uma coisa me impressionou. Olha como que é a velhice dentro do plano de Deus. Pega aí no seu livro o parágrafo que começa assim, ó. Juntos esses dois anciãos. O meu está na página 309. E eu quero que você aí de casa pegue também. Pega aí, Rita, o seu livro, no parágrafo que começa. Juntos esses dois anciãos, vamos ler, Jeane, essa passagem tão linda. Nós vamos entender como que Deus espera que a velhice chegue a cada um de nós. Olha isso. Junto esses dois anciãos e o jovem afadigaram-se a galgar a altura da montanha. A cabeça de Moisés e a de Arão estavam brancas com a neve dos 123 invernos. Sua vida longa e cheia de acontecimentos fora assinalada pelas mais sérias provações e maiores honras que já tocaram por sorte ao homem. Eram homens de grande habilidade natural. Presta atenção nisso aqui que a senhora White está explicando. Ao longo dos 120 anos que eles viveram, eles tinham desenvolvido habilidades naturais. Deus não espera que cheguemos na velhice sem saber das coisas. Deus não espera que cheguemos na velhice inúteis. A velhice é para ser marcada de grande habilidade natural, porque você desenvolveu ao longo de toda a sua vida. Não é para chegar na velhice sem saber de nada, sem saber desenvolver as coisas. E todas as suas capacidades tinham se desenvolvido. Gente, todas as capacidades são todas. Quais são as capacidades que nós temos? Física, mental, emocional, espiritual, os dons, os talentos. Tudo isso foi desenvolvido por Deus nesses 120 anos. Então, eles chegaram no final da vida não incapazes, porque o que nós vemos hoje no quadro da nossa sociedade são idosos chegando incapazes, incapazes fisicamente, incapazes mentalmente, incapazes emocionalmente, e Deus não quer isso para a nossa velhice. Pelo contrário, a velhice é para ser marcada por grande honra, porque agora você está muito mais maduro e preparado para a vida, imagina isso. Mais preparado para aconselhar, para ajudar os mais jovens. Esse é o plano de Deus para a velhice. E lá estavam eles então com todas as suas capacidades desenvolvidas, exaltado, dignificado pela comunhão com o Ser infinito. Sua vida fora despendida em abnegado trabalho para Deus e seu semelhante. Seu rosto evidenciava grande capacidade intelectual, firmeza e nobreza de propósitos e fortes afeições. Queridos, isso daqui não é recebido de graça. Uma pessoa só chega assim na velhice se ela aprendeu a obedecer a Deus.
se ela aceitou os encargos da obra de Deus. Porque Moisés e Arão se tornaram assim, porque eles viviam numa posição que cobrava-se muito deles. Mas hoje nós somos ensinados a fugir de responsabilidades. Nós somos ensinados a fugir daquilo que é uma cobrança, é um compromisso. E aí a gente chega na velhice como? Do jeito que nós vemos hoje. Os velhinhos que hoje nós temos na sociedade, muitas vezes são velhinhos que estão doentes. Não é assim? E Deus está nos ensinando aqui que não é esse o plano de Deus. Deus nos quer uma boa velhice. Isso se nós ficarmos velhos, né, Miriam? Porque nós vamos... Jesus está voltando, né? Nós vamos jovem para o céu, né? Diga amém. Mas se chegarmos à velhice, Deus quer que cheguemos assim. Desenvolvidos, com capacidades, intelectualidade, espiritualidade, e tudo isso se desenvolve na presença de Deus. E lá estava Arão, então, subindo o Monte Or, junto a Moisés, e quando eles chegam lá, Moisés tira as vestes de sumo sacerdote de Arão e coloca sobre Eleazar, e Arão morre nos braços de Moisés. Que dor! Meu Senhor. E uma coisa interessante, embora Arão tivesse sido aquele que fez o bezerro de ouro, embora Arão tivesse sido aquele que se juntou a Miriam com inveja de Moisés e fez uma rebelião no povo do Senhor, embora Arão fosse esse que cometeu esses deslizes, a morte de Arão não foi uma morte indigna. A morte de Arão foi uma morte revestida com honra. Você não vê Arão morrendo de uma praga que caiu sobre o acampamento. Você não vê Arão morrendo de um juízo que Deus lançou e Arão morreu subitamente. Você não vê. Você vê Arão fechando os olhos e descansando. Como alguém que serviu a Deus. Eu achei isso tão lindo e tão poderoso. Porque aqui é a prova de que Deus não esquece dos bens que você faz dentro do serviço dele. Embora Arão tivesse vacilado, tivesse se desviado daquilo que Deus esperava, Deus, no momento de sua morte, não relembrou dos seus vacilos. Relembrou foi dos seus acertos. E lá estava Arão morrendo com dignidade nos braços de Moisés. Fechou os olhos e dormiu. Uma morte pacífica. Gente, que honra que Deus dá para aqueles que trabalham para Ele. Que honra que Deus dá para aqueles que o servem. E Moisés esteve nos braços, Arão, né? E Arão descansou. E aí o povo estava tudo lá embaixo, esperando assim, o que vai acontecer? Ficou todo mundo apreensivo, porque eles estavam voltando para o deserto e os 3 estavam subindo. Ele falou, pronto, vai acontecer alguma desgraça. E aí, quando eles olham, eles só veem 2 pessoas descendo. Aí eles entenderam, Arão morreu. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio a história de Arão morrendo e Moisés morrendo, eu choro que só. Todos os anos. Choro pela morte de Arão e de Moisés. E o povo chorou. Quanto tempo o povo ficou chorando? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto Arão estava vivo, o que eles queriam fazer com Arão? Olha as ironias da vida. Quando Arão estava vivo, eles queriam matar Arão. Quando Arão morre, eles choram. Me diga se nós temos juízo. Fala se a gente pode confiar na nossa cabeça. Se a gente pode confiar nos nossos sentimentos. Por isso que na hora da raiva, morde a língua. Não, morde a língua não, coloca um copo d'água na boca. Porque quando você está com raiva, você fala de coisas que não é real. Que se você perdesse aquilo, você ia sofrer muito. E às vezes a gente fica procurando a ajuda por aquilo que a gente só tinha que mudar o nosso pensamento. Entende? Então aqui o povo de Israel passou, foi 30 dias chorando por Arão. Imagina isso. O sofrimento foi grande, não foi? O engraçado é que quando Miriam morre, a Bíblia não relata que o povo chorou tanto tempo assim, mas quando Arão morre, a Bíblia relata. Então foi algo que pesou muito no coração do povo de Israel. E aqui estava, então, o povo chorando, só que o texto aqui do Patriarcas e Profetas vai dizer para a gente que ninguém sentiu a morte de Arão como Moisés. Ninguém.
E diz que quando Arão morre, agora mais pesadamente Moisés se apoia no Senhor, porque ele não tinha mais o seu irmão, o seu amigo. Agora imagina, né? Moisés já era amigo de Deus, agora muito mais ele era amigo de Deus. Como que é isso? Uma coisa que cresceu. E aí nós vemos então uma orientação de Deus a respeito dos sepultamentos. Qual foi a orientação que Deus deixou para a gente a respeito do sepultamento? Não seja um sepultamento cheio de ostentação, cheio de glamour. Que engraçado, né? Que sepultamento hoje tenha essa conotação, né? De fazer aquela coisa, né? Aquela homenagem para a pessoa que morreu. Né? Flores, né? Os cortejos, aquela coisa toda, né? Aquela ostentação, aquela pompa. E olha que Moisés era um servo de Deus, era um líder no meio de Israel, ele era uma pessoa importante. E como é que foi o velório de Arão, né? O Moisés e o filho dele, pronto. Não teve nenhuma coisa assim espetacular, nada. E aí a senhora White vem dizendo aqui, né, que quantas vezes a gente fica homenageando o morto e não homenageia o vivo. E o vivo é que vê, o vivo é que sente, não é? Existem flores que ornamentam o caixão e existem flores que ornamentam a felicidade de alguém. Né? Você entrega isso para alguém. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que enquanto a pessoa está viva, a gente tem que dizer, né? Olha, eu amo tu. Não é? E falar, olha, eu gosto tanto de tu. E viver uma vida com a pessoa mesmo. Senão você acaba perdendo a chance aí. E aí não adianta, né? Depois de morrer, fazer aí a homenagem, a ostentação. E aí Deus nos deixou isso como orientação. E o último ponto que eu quero trabalhar a respeito da morte de Adão, e eu deixei por último porque eu considero esse ponto tão importante. A senhora White disse que muitas vezes, eu vou ler só para não estragar o que ela falou. Acha aí o parágrafo que diz, que começa assim, ó. Com profunda tristeza Moisés removeu de Arão as santas vestes. O parágrafo começa assim, mas nós vamos ler só o finalzinho, tá? Isso, está na 310. Nós vamos ler a partir do houvessem-se servos de Deus. Acharam? Vocês aí de casa encontraram? Houvessem esses servos de Deus, quando se achavam perante a rocha em Cádiz, resistido sem murmurar à prova que ali lhes sobreveio, quão diferente lhes teria sido o futuro. Agora, presta atenção no que a senhora vai explicar. Um mau ato jamais pode ser desfeito. Pode ser que o trabalho de uma vida inteira não recupere o que se perdeu em um simples momento de tentação ou mesmo de inadvertência. Só quem errou na vida entende a profundidade desse texto. Só quem cometeu um ato impensado e recebeu sérias consequências daquele ato entende a profundidade desse texto. Imagina que 5 minutos de prazer de pecado te roubam uma vida de paz. E ontem eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa, um líder espiritual, que caiu num grave pecado. E ele estava falando o seguinte, aquilo tocou minha alma tão profundo que eu falei assim, eu sei do que esse homem está falando, como o pecado judia da gente. E ele falava assim no vídeo, ele dizia assim, houve um momento na minha vida, e a gente sabe que ele estava se referindo a esse momento que ele cometeu esse pecado, que eu achava, que eu queria estar no fundo do poço, e parecia que o fundo do poço nunca chegava. Parecia que eu estava numa queda livre. Eu pensava que não poderia piorar, e sempre piorava cada vez mais. E eu perguntava para Deus, quando que vai chegar ao fundo do poço? Porque eu quero ficar lá. Eu falei, gente, é isso que o pecado faz. O pecado te dá essa sensação. Eu queria estar no fundo do poço, e parece que o fundo do poço nunca chega. Como o pecado judia da gente. Um poço sem fundo. E é essa a sensação que dá. E é um ato. Só precisa de um ato impensado. 5 minutos de prazer naquele pecado. E aí você tem uma vida todinha sem paz. Imagina que miséria. Que Deus nos livre disso. E a morte de Arão estava ensinando isso para o povo. Um ato impensado. Agora eles não entram na terra. Moisés também. Moisés desceu do monte pensando o quê? O próximo sou eu. Miriam já morreu.
Arão está sepultado. Pronto, o próximo sou eu. Imagina que sensação terrível por causa de um ato. Que o Senhor Deus nos ajude a desviar-nos desses atos que não podem ser desfeitos. E aí então, quando Moisés desce, agora nós vamos encontrar outra dificuldade. Porque nós falamos, né? Dá para piorar? Dá. O povo de Israel tem uma história que é assim, né? Sempre dá para piorar. Misericórdia, que o Senhor Deus nos ajude. E lá estava então a congregação triste porque Arão tinha morrido. E aí então eles partiram do Monte Or. E quando eles partiram do Monte Or, e agora nós chegamos em Números 21, diz que o verso 1 aqui de Números 21, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha vindo pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Um rei cananeu decidiu lutar contra o povo de Israel. E o povo de Israel começou a perder. E aí eles fizeram o quê? Clamaram a Deus, Senhor, nos ajuda. E Deus falou assim, eu ouvi a voz de vocês, vou ajudar. E aí eles venceram a batalha. Agora veja que coisa interessante. Existem vitórias que são as nossas derrotas? Hoje nesse estudo nós aprendemos que existem vitórias que são as nossas derrotas. Que miséria! Parece que vencer é bom, mas existem vitórias que só trazem fracasso para a nossa vida. E essa vitória trouxe fracasso para o povo de Israel, porque aí eles começaram a olhar assim, mas rapaz, a gente venceu, olha aí, a gente é forte. Gente, que é isso? A gente passou 38 anos perdido nesse deserto, a gente poderia ter vencido. Isso é culpa de Moisés. Só tinha Moisés vivo, né? Não tinha, Arão já tinha morrido, agora era só Moisés, coitado. O finado Arão, eles já tinham chorado. Gente, aí a senhora White usa a expressão, caíram no velho hábito de murmurar. E aí nós precisamos entender isso. Às vezes nós olhamos para a história do povo de Israel e a gente pensa assim, mas rapaz, eles só murmuravam, só murmuravam. A senhora White nos ensinou alguns estudos atrás, que quando você cai num pecado e você se enraiza naquele pecado, ele se torna muito mais fácil de ser cometido. É um caminho fácil, é um caminho de fácil acesso. E você sempre vai recorrer a ele nas dificuldades. O povo de Israel tinha se habituado, formado um hábito dentro da cabecinha deles, de que toda dificuldade que vinha, eles murmuravam. Toda dificuldade que vinha, eles murmuravam. Eles não conseguiam mais agir de maneira diferente, porque eles entraram no automático. Os hábitos são isso. É quando você entra no automático de fazer algo. Então você faz que você nem pensa. Você faz que você nem percebe. Como você faz ao dirigir, como quando você faz quando você está comendo. Você não fica pensando, deixa eu colocar aqui a colher na boca. Não, você formou um hábito. E o hábito é isso. É fazer um ato sem raciocinar mais sobre aquele ato. E o povo de Israel já não raciocinava mais. Eles caíam naquele hábito de murmurar constantemente. Só que veja que esse hábito de murmurar era porque o povo de Israel era indispostos, eles tinham indisposição de suportar a dor da disciplina. Deus disse, vai pelo deserto porque vocês são murmuradores, vão lá. Eles não tinham disposição de suportar a dor da disciplina. Eles não tinham abnegação de suportar a correção, eles achavam aquilo ruim demais, então eles se exasperavam. E você precisa pensar se você tem tido submissão, mansidão suficiente para suportar as correções que Deus traz para a sua vida. O povo de Israel não tinha. Então eles murmuravam. E aqui diz que os passos foram bem claros. Olha os passos aqui que nós vamos ver. Continuando sua jornada em direção ao sul, olha o que esse parágrafo vai dizer. Estendiam-se seu itinerário através de um vale quente, arenoso, destituído de sombra ou vegetação. O caminho parecia longo e difícil e sofriam cansaço e sede. Não era plano de Deus, tá? Deus não queria isso daqui. Eles estavam passando por isso por escolha, pelo que eles fizeram. Ocupando-se continuamente... desculpa, eu pulei uma frase, né? De novo não puderam suportar a prova de sua fé e paciência.
ocupando-se continuamente com o lado tenebroso de suas experiências, separaram-se mais e mais de Deus. O que nos separa de Deus? Ficar pensando no problema, olha isso. Eles ficaram olhando assim, dizendo, nossa, que deserto quente. Nossa, que eu estou com sede. Nossa, esse caminho não termina nunca. Gente, eu estou com os pés cansados. Ai, que miséria que está isso daqui. Não tem uma vegetação, não tem uma sombra, não tem um vento. Vixe, que miséria. A mente deles estava onde? Só na dificuldade, na dificuldade, na dificuldade. Quem que fica animado pensando só na dificuldade? Quem que fica agradecido pensando só na dificuldade? Não tem. Rapidamente, eles se ocuparam nesses pensamentos tenebrosos, alimentaram amargos pensamentos. Foi quando eles começaram a pensar mal de Moisés. Mas por que a gente está andando nesse deserto mesmo? Moisés está levando a gente aqui pelo quê mesmo? Não, a gente já provou que a gente consegue, a gente acabou de derrotar um rei de Canaã. Não, gente, por favor, a gente não merece isso aqui, não. Não, a gente é povo do Senhor. Aí você para pensar, nossa, parece que sou eu. Que gente parecida comigo. Gente, que miséria. E eles começaram a culpar Moisés, e aqui vai dizer o texto que eles alimentaram o espírito de descontentamento a ponto de achar defeitos nas próprias bênçãos. Moisés era uma bênção ou uma maldição para eles? Mas eles começaram a reclamar de Moisés. Agora, para pensar, quem era Moisés? O homem mais manso da terra. Se eles reclamaram do homem mais manso da terra, para pensar. Não, mas às vezes a gente pensa que as nossas reclamações são justificáveis porque a outra pessoa é assim, a outra pessoa é assado. A gente não dá essa justificativa? Mas se a gente recebesse o homem mais manso da terra, a gente ainda ia reclamar. Porque o problema está na gente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes nós queremos justificar as nossas murmurações, porque tal pessoa tem tal defeito. Mas se fosse uma outra pessoa, mais mansa ainda, você também reclamaria. Porque o mal está dentro de nós. Gente, reclamaram contra Jesus. Acharam um defeito em Jesus. Os fariseus odiavam Jesus. Onde que está o mal? No nosso coração. E o povo de Israel não conseguia ver isso. O que aconteceu então? O que aconteceu? Não lembram? Agora vem as serpentes. Mas espera aí, essas serpentes elas apareceram da onde? Com um milagre? De repente está cheio de serpente o deserto? Essas serpentes sempre existiram. Mas eles nunca haviam sido picados. Olha que coisa interessante. Enquanto a gente está aqui olhando para o nosso umbigo, tem um monte de coisa ao redor que a gente não está vendo. E que Deus está nos protegendo. E eles estavam tão atentos às dificuldades que eles não percebiam as bênçãos. Aí Deus falou assim, já sei, essa pedagogia de Deus ela é maravilhosa. Pedagogia de Deus, você está sofrendo pelo imaginário? Então eu vou te dar algo real para você sofrer de verdade. Está chorando sem motivo? A mãe da gente fazia isso, né? A mãe da gente dizia, está chorando sem motivo? Vou te dar um motivo para chorar. Tão enlapada, né? Aí a gente chorava de verdade. Então a pedagogia de Deus é assim, você está chorando por algo que é irreal? Então eu vou te dar um problema real. E isso está escrito. Olha aqui, pega o parágrafo que diz assim, ó, houve então terror e confusão por todo o acampamento. O meu está na página 313. Pega aí o seu livro. Houve então terror e confusão por todo o acampamento. E em quase cada tenda havia moribundos ou mortos. Ninguém estava livre. Muitas vezes o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em tratar dos sofredores ou esforçando-se com um cuidado torturante por proteger os que ainda não tinham sido picados. Nenhuma murmuração... O quê?
Nenhuma murmuração escapava agora de seus lábios. Comparados com seu sofrimento presente, as dificuldades e provações anteriores pareciam indignas de qualquer consideração. Cuidado quando você começar a viver no mundo imaginário. Cuidado quando você ficar navegando pelas imaginações da vida, aumentando os seus problemas e as suas dificuldades, tornando irreais as suas dificuldades. Porque aí Deus vai pegar e vai permitir que serpentes abrasadoras cerquem a sua vida, para que você perceba que você era muito abençoado. Aqui eles perceberam, poxa vida, a gente nadava na bênção e nem percebíamos. E agora não tinha murmuração não, porque a dor era real, o sofrimento era real. E aí Deus usa dessa pedagogia para nos ajudar, para fazer a gente olhar além do nosso umbigo. E aí nós chegamos então no fim do nosso estudo, onde eles vão até Moisés, reconhecem que a acusação era falsa e falam, ô Moisés, ora pela gente, Moisés. Ô Moisés, ora aí a Deus, Moisés, para essa serpente ir embora, Moisés. E o que eu acho mais lindo, né? Moisés não cruza os braços, bate o pé e fala, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Moisés fala, eu vou diante de Deus para vocês. Vai lá Moisés clamar de novo, ô Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Deus fala assim, tá bom Moisés, levanta aí uma serpente. Levanta aí uma serpente de bronze, todos que olharem para essa serpente serão curados. Alguns não queriam crer, morriam. Os que criam, olhavam e viviam. Que lição nós podemos tirar disso? A fé? A fé sem obras é morta? Que lições nós podemos tirar disso? Essa é a lição principal. Jesus Cristo foi levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bonzinho? Eu tenho que ser bonito? Eu tenho que fazer tudo certinho? O que eu tenho que fazer? Olhar e viver. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. E uma coisa muito interessante que teve no estudo. A fé é um dom de Deus, mas a capacidade de exercê-la vem de quem? De nós. Nós temos que desenvolver a nossa fé. E aqui estava então exemplificado um modelo de Cristo. E lá estava Jesus conversando com Nicodemos e disse, Nicodemos, quando eu for levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, todos eu atrairei a mim. Que coisa poderosa. Em Cristo nós temos a chance da cura, porque nós também fomos picados por serpente. Fomos não? Também fomos envenenados pelo pecado. E agora nós temos que sofrer as consequências dessa picadura. E agora nós vivemos num mundo de pecado e somente em Cristo nós encontramos a cura. Se temos consciência de nossas necessidades, não devemos empregar forças ou lamentação. Devemos fazer o quê? Confiar nos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Olhar e viver. E quer saber de uma, para mim finalizar então esse estudo? Sabe por que a gente perde tantas batalhas? Porque a gente sempre tem o olhar no lugar errado. Às vezes a gente se desgasta olhando para as serpentes, para os problemas, para as dificuldades. E às vezes a gente se desgasta olhando para dentro da gente. Todas as vezes que você olhar para dentro de você, você vai encontrar apenas confusão. Seja você fazendo o certo ou seja você fazendo o errado. Fazendo o errado, você vai olhar para você e vai dizer, sou tão pecador que Deus não pode me salvar. Fazendo o certo, você vai olhar para você e vai pensar, eu sou tão bom que eu não preciso de um salvador. Você nunca pode olhar para dentro de você. Se você tirar o olhar de Jesus, você morrerá com a picadura da serpente. O nosso olhar tem que estar onde? O nosso olhar tem que estar em Cristo, que foi levantado. E o estudo nos ensinou hoje. Se você tem problema com murmuração, olhe para Cristo. Se você tem problema com ingratidão, olhe para Cristo.
Se você tem velhos hábitos, você tem caído constantemente na incredulidade, na dureza de coração, nas misérias que você sabe que tem dentro da sua alma, olhe para Cristo. Nele está centrado toda a cura que você precisa. E o estudo vem nos ensinar isso hoje, que se nós queremos a cura para a nossa enfermidade do pecado, unicamente em Cristo encontraremos isso. Que o Senhor Deus nos ajude hoje a olharmos para Jesus. Vamos treinar hoje? O que vocês acham? Vamos treinar a olhar para Jesus? Hein, Carmelita? Hein, Labete? Vamos treinar hoje quando vier o desejo de reclamar, quando vier o desejo de descrer, quando vier o desejo de fazer o errado. Vamos pensar em Jesus? Vamos olhar para Jesus? E assim sermos curados de nossas misérias? Vocês querem orar por isso? Pedir a Deus que Ele nos ajude? Vamos orar então, pedindo ao Senhor essa força? Amado Deus e nosso bom Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, não como pessoas sem consciência daquilo que somos. Nós entendemos, Pai amado, talvez ainda não com tanta profundidade, mas eu sei que Teu Espírito Santo está aprofundando isso dentro de nossa alma. Nós entendemos a miséria que carregamos dentro do nosso coração e nós entendemos também, Senhor, que somente em Cristo há cura para aquilo que somos. Não existe nada que possamos fazer que agrade ao Senhor, não existe nada no nosso coração que podemos ofertar ao Senhor, tudo em nós está contaminado, corrompido, e nós lemos aqui a história do povo de Israel e percebemos o quão parecidos somos com eles, e nós queremos, Senhor Deus, olhar e viver, nós queremos aprender a direcionar o nosso olhar para Cristo Jesus, que é a fonte da nossa salvação. Nós queremos aprender a meditar na pessoa de Jesus, nós queremos aprender a acalentar sentimentos relacionados a Jesus. Nós não queremos, Senhor Deus, estar frisando o nosso pensamento nas serpentes, nas dificuldades do caminho, nos sofrimentos. Nós queremos unicamente meditar na pessoa de Jesus Cristo, que é a nossa fonte de salvação. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, porque nem isso nós conseguimos fazer pelas nossas próprias forças. Porque nós somos habituados a pensar coisas ruins, nós somos habituados a duvidar, nós somos habituados a fazer o errado. E a Tua palavra nos diz que como que podemos estar acostumados a fazer o mal se nós não temos como fazer o bem? Se assim estamos acostumados. Então nós queremos pedir, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor gere em nós nova vida, novas decisões, novos compromissos e novas responsabilidades. Que esse estudo nos desperte, que Teu Espírito Santo nos chacoalhe para vivermos uma vida diferente, uma vida que agrade ao Senhor e que não roube, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos abençoar. E nós queremos receber essa bênção. Então nos dá, Senhor Deus, o espírito correto, nos dá o comportamento correto, mas principalmente um coração transformado. Nós nos entregamos a Ti, entregamos as pessoas que estão em casa, que assistiram, estiveram conosco neste culto. Eu peço que o Senhor Deus trabalhe com cada um, que o Senhor vá no coração, que o Senhor ajude nas dificuldades, que o Senhor esteja ali cuidando daquelas dificuldades que são reais, que o Senhor sustente a cada um com a Sua graça. E nós, Senhor, que estamos aqui na escola, queremos pedir que o Senhor nos ajude a caminharmos essa trajetória da santificação de forma que agrade ao Senhor. Nos entregamos a Ti, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, foi muito bom estar com você, que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor Deus se renove a cada manhã na sua vida e que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia a todos.